Olá, segunda-feira, dia 21 de setembro. E o título da nossa lição é O Chamado ao Compromisso. No texto inicial, em Mateus 4, 18 e 20, a gente encontra o chamado de Jesus para 4 dos seus discípulos: Pedro, André, Tiago e João. E por que eles, em esse chamado, assumem um compromisso tão radical de seguir a Jesus? Eles eram humildes pescadores, eles viviam da pesca, mas ao Cristo chamá-los, eles aceitam o chamado. Por quê? Porque o chamado era para um propósito maior do que eles viviam, né? Eles seriam agora chamados de pescadores de homens. No Evangelho de João, vemos que esses homens já tinham conhecido algo de Jesus. Ele não era desconhecido, mas não tinham se comprometido com ele. Contudo, a conduta de Cristo, a sua aparência, suas palavras e ações indicaram que aqueles pescadores estavam fazendo a coisa certa, estavam aceitando um chamado divino. Eles deixaram seus barcos, ocupação e ambiente familiar para seguir a Jesus, porque sentiram o chamado. Criaram neles um propósito real. Aqueles pescadores comuns conheceram que tinham sido chamados para uma missão extraordinária. Outro ponto que a lição nos diz sobre o chamado de Mateus, aquele cobrador de impostos, que no mundo romano eles não eram vistos com bons olhos. Eles, às vezes, extorquiam e oprimiam as pessoas. Então, por que Jesus chama a esse Mateus e as palavras que ele usa é segue-me? Quando ele ouviu essas palavras, imediatamente Mateus se levantou e o seguiu. Também ele tinha ouvido falar de Jesus e ele se admira ao ver que o Mestre o chama. No fundo do coração, desejamos algo mais na vida. Queremos viver por algo que vale a pena, um propósito superior e mais nobre. Por isso, Cristo nos chama a segui-lo. Muitas vezes você não precisa deixar seu trabalho, sua família, mas Ele nos chama para termos um compromisso real com Ele, para que mostremos ao mundo o quanto Ele pode fazer por nós, nos converter, nos transformar de pessoas simples a pessoas que falem com o Espírito Santo, como Ele pede que falemos aos outros. Vamos ter um compromisso real com o nosso Jesus. Bom dia!